uma dissidência no adventismo. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma igreja que acredita que sim, o cristão pode matar naquelas circunstâncias de legítima defesa ou de você estar sendo atacado, tá tudo certo. Os cristãos adventistas do Sétimo Dia, movimento de reforma, são pacifistas radicais. Você toma um tiro, mas você não mata ninguém. Nesse caso, a Igreja Adventista tem uma outra posição. Eu não acho que a gente deva ser pacifista no ponto de você não se defender ou defender a sua pátria. Como as testemunhas de Jeová são, por exemplo, que não pode nem servir o exército. Exatamente. Eu não creio que isso seja o caminho correto, porque essa é uma solução simplista para um problema complexo. É como alguém invadir a sua casa, eu não vou fazer nada porque que Deus não me permite fazer isso. E a gente tem uma ampla tradição de guerra no Antigo Testamento. Claro que a própria Bíblia disse, o cara entrar na sua casa, pau nele, né? 22. Exato, exato. E assim, você tem uma ampla tradição de guerra no Antigo Testamento. Obviamente a gente tem um pouco de dificuldade às vezes de lidar, porque aparentemente o Novo Testamento aprofunda uma ideia de amor universal, e aí, obviamente, o ideal é você nem desejar o mal da pessoa, muito menos dar um tiro amar nela. todos, os inimigos e todos. Isso, né? Muito menos dar um tiro, mas obviamente que o mundo real traz complexidades. Mas a Bíblia também diz que Deus é o Senhor dos exércitos, né, irmão? Exato. E que, como o pastor já colocou, o governo é um ministro para exercer o juízo de Deus na terra, né? Como Romanos 13, etc. Então, para punir aquele que faz o mal. Então, nesses aspectos, existe espaço, sim, para um cristão executar uma outra pessoa num contexto dentro da lei. Fora da lei, jamais, né? Pastor Jean. O próprio Jesus, ele fez ele se armou, né? Quando ele fez o chicote lá, que era o chicote que depois ele morreu, quase morreu, né? Foi esflagelado. Ele se armou para ir lá no templo e expulsar os mercadores. Né? Se você trazer para um contexto, aquilo é uma arma. Da sua época era. Mas ele foi. E eu não creio que aquilo ali foi uma coisa bem sutil. Ninguém vai entrar num lugar onde você vai entrar aqui no 25 de março e vai sair chutando tudo ali. Isso não vai fazer isso. Né? As pessoas vão vir para cima de você e vai ter uma bronca ali forte. Né? Agora, e o êxodo do 22 que você citou, que diz do ladrão, agora você vê que logo depois ele fala assim, de dia, porém, cairá sobre as suas mãos o sangue dele. Mas por quê? Eu entendo ali o seguinte, de noite... É que ele lá fala que se for à noite, você pode atacar o cara, mas se for de dia... Cairá, prender, né? O que é justamente isso, porque uma vida, de noite você não tem, ele dá a alusão que à noite você não tem como saber se aquele cara ali só veio para tirar o teu bem. E na hipótese dele querer também matar a sua família, que... Lá no Novo Testamento, dizendo que é uma das coisas mais importantes. A família é a base da sociedade. Claro. A família é... No Éden tinha uma família. Ali era uma família. Foi a família que caiu ali no Éden. Uhum. Então, quando ele fala, na hipótese, pode... Você vê como ele realmente autoriza a morte. Mas de dia, que na hora que você já tem noção que aquele cara pulou, o cara tá desarmado, você entende que ele tá querendo levar a sua televisão. E uma televisão nunca... ou qualquer outro bem, nunca vai ser mais importante do que uma vida. Mesmo ser a vida de um vagabundo? Pode ser o Hitler. Aliás... Pode ser quem for. Se ele tá tomando o seu bem, ele vai embora. Aliás... E aí pega no código. O código tá todo apontado. Porque o código, sem violência... Mas o senhor é policial. Se o senhor vier entrar na sua casa, o senhor tá com a sua pistola, e o cara vai lá tomar a sua televisão... Eu vou fechar o olho e vou achar que é... Então... que é noite. Não, é tipo assim, cara, é tão sensível... É complicado. Você vai apagar a luz e falar, tá de noite. Isso aqui tá de noite. Você vai estar nublado, tá de noite. Aí vai pra César, é tão sensível que, tipo assim... Eu não quero trazer peso pra ninguém, nem acho que o debate não quer isso também. Não. Isso tudo é muito Deus na vida da pessoa. O cara precisa ser muito de cheio um cara que deixou de matar o Hitler mesmo, né? Na Primeira Guerra, o Hitler era soldado e ele estava num conflito lá numa terra de ninguém, lá no meio da guerra, e ele se viu meio desprevenido e o inimigo com a arma para matar ele. E o inimigo titubeou e teve misericórdia do Hitler e não matou o Hitler porque ele não quis. De dó. E aí o Hitler, ele sempre teve a impressão de que por causa daquela experiência ele estava destinado à grandeza, porque ele podia ser facilmente morto e o cara não matou. Ele falou assim, então a minha vida vai dar certo por causa disso. Isso é coisa maluca, né? Um cara, vamos pensar que fosse um cristão que estava com Hitler na mira. E aí, será que o Espírito Santo gostaria que a justiça fosse exercida? Naquele tiro, acabou a Segunda Guerra Mundial. Olha que maluquice. Acabou o Holocausto. Mas o cara titubeou e não matou o Hitler, e aí a história é a história. Mas aí, gente, pesado. Pesado e
É o poder soberano então, de mas Deus, é né? que o Hitler ali, ele não era o Hitler ainda. Ainda não era o Hitler, era claro, que óbvio. ele se tornou depois. É o que seria, muito louco. Já, você falou assim que, por exemplo, no caso de Pilatos, né? Ele falou assim que maior culpa tem aquele que entrega, tem uma gradação de culpa nessas questões governamentais e tal. Então, o cristão russo, ele tá lá, soldado, e o Putin tá mandando descer lenha na Ucrânia. Esse soldado russo, ele pode matar sim ou não? Ele tem menor culpa do que o Putin ou ele não tem culpa porque ele tá fazendo uma coisa correta? Então, soldado cristão. Isso, um soldado russo cristão. Soldado russo cristão. Ele tem culpa. Ele tem culpa. Menor do que, obviamente, o comandante. Comandante. Porque ele sabe que aquele governo está ferindo. Porque eu falei, a Bíblia é a nossa maior do que nossa, Então, mas norte. aí entra num debate, porque Difícil. tipo assim, ó, posso fazer o advogado do diabo Claro, aqui? Porque assim, cara, ó, vamos lá. Beleza. A Rússia tá invadindo a Ucrânia, ok. Mas por que a Rússia tá invadindo a Ucrânia? Veja só, eu tô fazendo aqui o papel do advogado do diabo. Eu não tô a favor, tá, da invasão. Sim. Pessoalmente, eu, César Cavalcante. Mas vamos provocar aqui. A Rússia tá invadindo a Ucrânia porque a Ucrânia resolveu entrar na OTAN, que disse que não ia entrar. Ela disse que nunca ia entrar. E ao entrar na OTAN, ela vai fornecer as suas fronteiras como base para uma base militar dos Estados Unidos. O Putin não gostou da ideia. Se sente ameaçado. Totalmente. Obviamente, porque nós sabemos que nos últimos 70 anos, os Estados Unidos e a Rússia não são os melhores amigos. Nunca foram. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu sou um soldado russo, eu também posso ponderar nessa questão. Olha, tem razão aqui. Etc. E aí eu posso matar? Porque você tá eu posso entendendo? defender, eu posso ir. Porque se a Rússia, se considerar justa a guerra, se a Ucrânia deixa que os Estados Unidos coloque lá uma míssil, uma base apontando pra cara deles, e aí amanhã? Toda a minha família, toda a minha nação vai ser subjugada. Uma bomba nuclear. Então o russo pode matar? Então, nesse caso. Aí pode. Entendeu? Então, a análise de todos esses contextos tem que ser muito difícil. Muito difícil. Criteriosa. Porque, principalmente, a gente não sabe os bastidores. Os bastidores a gente não sabe. Aí tem uma propaganda de guerra. Tem uma propaganda de guerra, contra-inteligência. Então, existem informações que faz parte da guerrilha, da guerra. Você informa um monte de coisa. Agora, então, se eu tenho ciência daquilo... Você não pode ir contra a sua consciência, né? E ainda assim, aí tudo bem, eu não sei, tudo bem. Mas aí eu chego ali com prazer. Eu chego ali com sarcasmo. Eu chego ali com... Humilhar o adversário. Estuprar as meninas. Aí, meu irmão, aí você tem e muito mais. Entendeu? Então, o cristão, ele precisa ter esse norte muito bem decidido. Entendeu? E porque dá sim, para ser um homem de Deus em todas as esferas. Uhum. O que não acontece há muito tempo é que o cara não quer se indispor. Há passos. Mas então lá no BOP, tá, o senhor perguntou se hoje eu fosse pra tropa, eu faria isso. Faria. Porque a partir de hoje eu creio que Deus está acima de mim, do meu nome, do meu ego, do que for. O problema é que o homem não quer dispor seu ego. Bom, pastor Ezequiel. Vai morrer, que morra. Vamos supor, chegou lá, a minha tropa tomou, baleou o cara e agora eu vou matar o cara. Eu preciso ser o cara e falar assim, não. Passa, mas é muito difícil, vai morrer. Morra. Então, eu olha aqui, toda a área é a área de um homem de Deus. Agora tem que saber se você vai ser um homem de Deus nesse lugar. Eu acho que a gente acabou vendo mais uma convergência no final das contas, em função da direção do Espírito Santo sobre o debate. A gente pode ter uma divergência ou outra, mas o assunto não é simples. Jesus mesmo foi citado aí como exemplo de pacifismo, de não matar e etc. Mas lá em 2 Tessalonicenses diz que quando ele aparecer, ele matará com o sopro da sua boca e destruirá o ímpio, né? Então, tem contexto onde as questões são um pouco mais complexas do que a gente gostaria, mas é importante cada um considerar que a lei de Deus é mais importante que a lei dos homens. Então, creio que a gente colocar a vontade de Deus acima das conveniências políticas e sociais, mesmo dos códigos civis e penais e constituições dos países, é importante para a gente não cair numa idolatria política, para a gente não servir um projeto totalitário, para a gente não prestar a nossa influência e a nossa força para destruir o outro em nome de interesses que, em via de regra, são bastante escusos,
como eu creio que seja o caso da Rússia e da Ucrânia nesse momento, mas também é difícil fazer o juízo, então o juízo final pertence a Deus. Então foi um prazer enorme conhecer você, pastor Jean, acho que foi um debate muito legal. Agradeço a todos aí. Quiserem me seguir nas redes sociais, vá lá no YouTube, Vem Senhor Jesus, e a gente se vê. Bom, Jean, obrigado pela sua participação aqui. Suas considerações finais aí em 1 minuto, por favor. O cristão, a gente convergiu no mesmo destino. Creio sim que pode matar, não assassinar. Agora é buscar esse discernimento, ver que é algo sempre a favor de alguém, né? E estar ali pautado na Bíblia, que é a carta magna, como o pastor falou, e também no Código Penal. Né? E ali se policiar, ele ali buscar direção, discernimento, entender que, principalmente nós homens, somos o sacerdote de Deus na terra. Nós estamos aqui para proteger nossa casa, nossa família, entendeu? Então, se algo se levanta contra a nossa esposa, nossos filhos, nossa vida, a sociedade em si, eu creio que Jesus faria isso. Quando ele viu o que estava acontecendo lá no tempo, foi isso que ele fez. Então, não tem como eu, como um homem de Deus na terra, passar ali e ver um assassinato acontecendo na minha frente e eu não tomar um partido, ainda que seja contra a minha vida ou a favor da vida de alguém. Eu preciso, como um homem de Deus, tomar um partido. Porque senão é omissão. E omissão também é pecado. Estou vendo na minha frente uma menina sendo violentada, estou vendo na minha frente uma família sendo... tendo seus direitos violados, que a legítima defesa pauta sobre isso, no artigo 25. De modo moderado, o bem maior que é a vida. Então não tem como nós, um homem de Deus, falar assim, não é meu o assunto. É sim meu assunto. Caiu no meu colo aquilo ali. E eu preciso resolver. Ainda assim que custe meu nome, meu emprego, a minha profissão, o meu pastoreio, mas eu preciso, como homem de Deus, tomar partido. Então agradecer também ao senhor pastor César Cavalcante. Foi um prazer conhecer o pastor Ezequiel. Tá? Espero que todos tenham recebido aí da parte de Deus, que eu também creio que se for o Jean, o Ezequiel ou o César falando, nada vai mudar, mas se algo saiu de nós que foi do Espírito, vai transformar a vida de vocês. Tá? A minha rede social lá no Instagram é Sargento Passos, @Sargento Passos, e no YouTube, Caveira de Cristo. Vá lá, me comenta, puxa qualquer assunto lá que eu tô ali para te ajudar. Caveira de Cristo no YouTube e no Insta, Sargento Passos. Sargento Passos. Maravilha. Bom, obrigado, gente. Deus abençoe.